Então, seguinte, caracterização da agricultura familiar. O agronegócio ele é um mundo dinâmico e complexo, que inclui diversos mercados e sistemas de produção. Então, além das grandes empresas que comercializam estoques de commodities nos grandes mercados e bolsas mundiais, o que são commodities? Alguém aí saberia dizer? Quem aí sabe dizer, liga o microfone e contribui na aula. Ninguém? Bom, commodities. Vocês saberiam dizer o que são commodities no setor agropecuário? Produtos? Não? Bom, commodities, então, são o quê? Na área agrícola, aqui, na parte da agricultura, commodities são soja, milho, são produtos que vão para exportação e possuem um preço tabelado. Tá? Muitas vezes tabelado por países consumidores ou vendedores, né, que compram os produtos. Por exemplo, a soja tem um preço tabelado, né? Ela é uma commodity. Tanto aqui quanto em qualquer lugar no mundo, a soja tem o mesmo preço, ou o preço tabelado, né? Então, é diferente do leite. O leite ainda não é uma commodity, né? Mas o soja é commodity, o algodão é commodity, o etanol, que seria a cana-de-açúcar, entende? Tudo que tem um preço tabelado por mercados exteriores. Então, são commodities. Então, além desses commodities, bom, a Bianca avisou aqui que se for por motivo de internet que estiver caindo fora, não tem problema, Bianca, aqui também está oscilando, mas se você conseguir participar, né, o máximo que conseguir é melhor. Então, além das grandes empresas que comercializam esses commodities, como soja, milho, né, há também pequenas propriedades de produção extensiva, ou seja, uma produção menos assim, mecanizada, né, menos focada em obtenção de lucro. E a propriedade, então, e mais intensificados, então, em produção do necessário para garantir a sobrevivência da família, né? Então, a agricultura de subsistência ela ainda é uma prática muito comum que sobreviveu às grandes transformações da modernidade e permanece na forma como nossos antepassados produziram e consumiram alimentos. Tá? Isto é a subsistência. E da mesma forma que nossos antepassados produziam. Se vocês falar com as pessoas mais antigas, ou mesmo com os pais de vocês, com os avós de vocês, vocês vão perguntar como é que se produzia. A maioria de vocês tem algum parente que mora no interior, como é que se produzia? Uma vez eles vão dizer que trabalhavam, mas era para alimentar a sua família, né? Manter questão de pagar água, pagar alguns insumos, alguma coisa, daí comprar o primeiro veículo, reformar a casa. Então, antes, a maioria do trabalho feito era para manutenção da família, né? Não pensando como hoje a gente observa muito nas propriedades, pensando em investimentos, 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 né? A subsistência, então, ela vem dos antepassados, onde principalmente a gente compara com a horta das propriedades. Ou seja, toda propriedade tem uma horta, uma pequena hortinha, onde ali são produzidos produtos de subsistência, apenas para a alimentação da família. Uma vez, basicamente, as propriedades elas eram baseadas nisso, tá? Alimentar a sua família. E produziam áreas, né, de lavoura, de roça, para a venda do excedente, ou seja, do que sobrava.
uma época era feijão, milho, fumo, né? Agora, até hoje, ainda continua então essa parte. E a agricultura de subsistência, ela se caracteriza pela utilização de métodos tradicionais de cultivo, realizada por famílias camponesas ou por comunidades rurais. E essa modalidade é desenvolvida geralmente em pequenas propriedades, e a produção é bem inferior se comparada às áreas rurais mecanizadas. Tá? Contudo, o camponês ele estabelece relações de produção para garantir a subsistência da família e da comunidade a que pertence. Então, em pequenas propriedades é que é praticado a agricultura de subsistência, como eu falei para vocês. Ela baixa o custo, né, de manutenção da família, como, por exemplo, a alimentação. Né? A família que mora no interior, possui pouca terra, ela consegue produzir alimentos, né, e se manter. Por mais que, no final do ano agrícola, com a soma de toda a sua venda de produtos, o valor der pequeno na safra, ou no decorrer dos meses do ano, né, que é diferente de uma pessoa que é assalariada na cidade, né? Na soma a gente vê que sobra muito pouco, né? Ou que a gente acha que não é um valor alto, né? Para dividir para todos os componentes da família. Mas a gente não vê a quantidade de alimento que eles produziram, tá? Então é um cálculo que tem que ser feito, né, da importância da subsistência. Então, muitas vezes a família está, parece que não consegue muita renda, tem um veículo, mantém, paga a luz, tudo certinho, acha que é uma boa hora de ir para a cidade para ganhar mais dinheiro, né? Acha que é pouco ficar no interior, tá? Então, nesse momento tem que fazer toda a soma de tudo o que a família deixa de gastar. Porque, por exemplo, a família vai agora ir para a cidade, a família vai ter que saber que vai precisar, claro que vai receber talvez mais por mês, né? Mas vai precisar pagar a água, que muitas vezes na propriedade possui de graça, tem que pagar toda a questão da alimentação, carne, vegetais, né? O que na propriedade talvez era produzido, né? Vai ter que então também talvez muitas vezes pagar aluguel, o que na propriedade ou no lugar onde residia não era necessário. Então, para a gente ver e pensar o quanto é importante a agricultura de subsistência, tá? Então, principalmente para a alimentação da família. E entre os principais produtos cultivados nas propriedades de subsistência estão arroz, feijão, milho, mandioca, batata, frutas, hortaliças, açúcar mascavo, entre outros. Tá? Então aqui tem um pequeno erinho no açúcar, já vou corrigir. Aqui. Açúcar mascavo, entre outros. Tá? Então esses são os principais produtos de subsistência produzidos. Agora então, peço para vocês, quem aí quiser ligar o microfone e falar quais os produtos que vocês cultivam nas propriedades de vocês para subsistência que não está nessa lista. Aí a gente pode adicionar nesse slide. Tá? Quem puder, liga o microfone aí e fala. Algum outro item que não aparece. Amendoim, muito bom. Vamos botar aqui, amendoim. Mais algum? Rúcula, muito bom. Mais o quê? Banana. Isso, vamos botar aqui, então. Isso, ótimo. Bom, vamos botar aqui hortifruti, tá? Porque se nós começar a botar tudo... Oi. Milho verde, tá? Bergamota.
É. Pessoal, aqui tem, ó. É, mas é. Bom, pessoal, isso aí. Isso que é bom, que vocês participam. Tem que falar mesmo. É, então, fizemos aí, ó. Fizemos aí uma listinha um pouco maior. Ó, eu tinha botado frutas, vocês começaram a falar bergamota, laranja, aí vem toda a parte pêssego. Lá em casa tem, uns vão dizer que tem cereja, outros vão dizer que tem ameixa. Qual? Também, olha aí que interessante. Muito bom, gente. Então, olha que tá gravando, rapaz. Abacate. Isso aí, tá? Então, para vocês verem a quantia, né? A quantia de coisa que a gente tem na propriedade, ou nas propriedades, né? Que a gente produz de subsistência e muitas vezes a gente não lembra, né? Eu tinha feito ali uma listinha, né, aqui, e vi que tem mais coisas, né? Então, a soja não é para subsistência, meu amigo. Tá? Isso é fora da subsistência, tá? No caso, o milho, Gabriel, eu coloquei aqui questão do milho verde em relação ao milho que é dado para os animais, como por exemplo, porco, galinha, vaca, né? Então, seria mais nesse sentido, não a venda de grão, tá? Vocês produzem farelo? Ah, não, daí não. Não, mas questão do soja é muito difícil a gente produzir o soja e já consumir na propriedade, entende? Isso, é. Então, produtos de subsistência são produtos que você planta e já consome sem fazer alguma modificação, né? Como no caso a soja tem que passar por um processo industrial, aí já não é mais subsistência, daí já é compra e venda, tá? Co- Ah, sim, tá certo. Então vamos voltar aqui. Depois a gente vai chegar nas culturas de venda, tá? Então, aqui ó, temos também, eu não botei antes lá, mas aqui ó, o açúcar mascavo, quer dizer, eu tinha botado, né? Então, olha aqui, tem o açúcar mascavo, isso sim é um produto de subsistência. Toda a questão, né, de hortifruti aqui, ó, temos tomate, frutas, né? No nosso caso aqui não temos maçã, ou se tem algum que outro, né? Aqui não é uma região de maçã. Temos aí pêssego, todas as questões de frutas cítricas, né? E isso, se a gente for no mercado comprar, a gente vai observar que é um grande valor, né? É um valor considerável, né? Que a gente iria gastar. Porque não parece, muitas vezes a gente está trabalhando, está caminhando na propriedade e pega uma fruta, né? Se alimenta aí, faz uma barrigada de bergamota, né? Se for comprar na cidade, não é barato. Faz aí um suco de laranja no almoço, faz aí uma salada, tem tempero. Então, tudo isso que não é comprado é considerado um produto de subsistência, tá? Então, vemos a importância. E vou deixar, né, um, assim, um problema para vocês, ou uma missão, de vocês começar a anotar, né? Anotar num caderno, sei lá, anotar em algum local onde vocês consigam fazer o acompanhamento de tudo que vocês se alimentam e não precisam comprar, né? Isso vocês vão utilizar lá no projeto do ano que vem, né? No projeto do segundo, do terceiro ano principalmente. Então, se vocês tiverem uma base agora de dizer, nossa, nós economizamos R$ 1.000 no mês de tudo que nós comemos lá em casa que a gente não precisou comprar, tá? Gostaria muito de ouvir isso de vocês na hora que vocês fossem apresentar o projeto de vocês. Que aí muitas vezes a gente vai entender na avaliação de um projeto se esse projeto é viável ou não, né? Porque se a família produz muito alimento para
para sua subsistência, quer dizer que essa família não tem um custo para subsistência. Então, a renda pode ser menor. Agora, se a renda é baixa e, além de tudo, essa família precisa comprar o alimento, aí sim a viabilidade do projeto ela está comprometida, né? Então, deixo assim um desafio para vocês, se vocês puderem anotando, tá? Em relação a tudo que é de subsistência, se vocês pudessem anotar, né? Eu gostaria muito, e não só eu, como o Fábio, o Wagner e a direção, a gente sempre bate muito nessa tecla de subsistência, de quanto a gente deixa de gastar todo mês ou todo ano, e vocês vão ver que facilmente passa de R$ 1.000 por mês as pessoas que moram no interior, que deixam de gastar e se alimentam e têm um produto de subsistência com maior qualidade, sem agrotóxico, e com certeza a saúde melhora, então, deixando de gastar lá seus 1.400, R$ 800, né? Então, deixo esse desafio para vocês, tá? Não é preciso entregar agora, mas vocês vão utilizar no projeto. Então, se depois quando vocês chegar na etapa do projeto profissional e de vida de vocês, se vocês tiverem esse material, tiver esses dados, vocês vão ter uma facilidade imensa para depois concluir o projeto de vocês, o projeto de vida de vocês, tá? Então, seguindo. Após suprir as necessidades das pessoas envolvidas, o excedente é trocado ou vendido para a aquisição de produtos que não são cultivados nessas propriedades. Então, é produzido várias coisas e, quando sobra, né, a agricultura de subsistência, a subsistência familiar, a maioria, então, das comunidades familiares, como aqui na nossa região, não sei se é o caso, só se for na região que vocês pertencem, aqui não é tão comum, né? Mas mais para o norte do país aí possuem grandes comunidades familiares onde produzem para subsistência e vendem o excedente, principalmente a parte de olericultura, questão de beterraba, cenoura, alface, cebola, entre outros temperos também, né, milho verde, para a venda e manutenção, então, da comunidade, questão de pagar luz, pagar água, né, pagar máquina, equipamento para fazer o trabalho na terra, né, que muitas vezes as pessoas não têm o poder aquisitivo ou não têm acesso a financiamentos, né, então precisam pagar alguma máquina, né, para fazer o trabalho. Então, a venda desse excedente, ou seja, a venda do que sobra, serve então para pagar os custos e manter o veículo, manter a luz, manter a água, tá? Então, o que sobra é vendido, tá? E a gente tem um exemplo, ou vários exemplos, de troca ou venda de excedentes na Feira da Agricultura Familiar do município de vocês. Aqui em Alpestre, então, tem a Feira da Agricultura Familiar, onde é vendido o excedente da produção, né? Claro que também é vendido, tem produtos agroindustrializados, como pães, derivados de cana-de-açúcar, né? Mas temos também muitos aí que vendem alface, muitos que vendem a questão da mandioca, batata e assim por diante. Temperos também. E com certeza na cidade de vocês ou em algumas das cidades ocorre então também a Feira da Agricultura. Tá? O que é isso aí é um exemplo da venda de excedente. Tá? No Brasil, a agricultura de subsistência é praticada nas roças, onde são comuns ferramentas como enxada, machado, foice e arado. Tá? Propriedades que não possuem equipamento mecanizado, como no caso de tratores, né? Onde a propriedade tem uma junta de boi, né? Possui enxada, machado, foice, arado, né? Propriedades não mecanizadas. Tá? Na Ásia, a risicultura, que é o cultivo do arroz, esse é o nome dado ao cultivo do arroz, tá? Risicultura,
é muito comum nas propriedades coletivas de subsistência. Então vemos que é outra realidade. Na Ásia é cultivado o arroz, né? Nas propriedades de subsistência, né? Para ser vendido o arroz, tá? Nas propriedades brasileiras, propriedades assim, agricultura de subsistência, muitas vezes a principal venda dos produtos é o quê? É o fumo, o feijão, o milho em grão, a soja e o leite, né? Então, são os principais produtos de venda das pequenas propriedades, por mais que possuem pequenas áreas de terra, mas são produzidos esses produtos. O fumo, ele não é para alimentação, então é o quê? Vendido para ser trocado por outras coisas, depois pagar financiamentos, pagar água, pagar luz, pagar insumos, para que a família se mantenha. Então, é preciso ter a venda do excedente para a família também se manter, tá? Então, principal aí a gente observa, né, nas pequenas propriedades é leite, né, soja, fumo e milho aqui na nossa região. Gabriel acabou de entrar também. No continente africano, esse tipo de agricultura é muito praticada, além de haver o pastoreio nômade com rebanhos de bovinos, ovinos, equinos e camelos. Tá? Então, o que é um pastoreio nômade? Tá? Vocês saberiam dizer o que é isso? Alguém se arrisca aí responder? Alguém sabe o que é pastoreio nômade? Isso mesmo, isso mesmo. Então, eles levam o rebanho, ou seja, como era o ser humano em sua antes, né? No pré-histórico, né? Ia onde tem alimento. Então, leva o rebanho para uma área de terra, para uma localidade, para uma região onde tem bastante pasto, né? Ou alimento para esses animais. Fica até que o alimento diminua ou termina as pastagens. Então, pega este rebanho, pastoreia para outra área onde tem mais alimento e assim vai passando o ano, né? Vai lá a cada 2 meses, então, troca de local, né? Por exemplo, vamos imaginar que aqui na nossa região seja tudo pastagem, tá? Uma pastagem meio fraca, mas enfim, seja pastagem. Então, nós dessa turma aqui somos uma comunidade nômade que pastoreia bois. Então, durante 2 meses a gente vai ficar com os animais aqui em alpestre. Tá? Vão se alimentar, vai até diminuir a pastagem. Quando diminuir a pastagem, a gente vai fazer o quê? A gente vai migrar para a região de Nonoai, que é mais longe, mas lá tem mais pasto. A gente vai permanecer lá até a pastagem diminuir. Depois de lá, a gente vai para onde? Constantina. Tá? Lá em Constantina, o pasto está mais bonito, a gente vai ficar lá por mais 2 meses. E assim a gente vai fazendo um ciclo. Na mesma região, a gente vai mudando de local com os rebanhos. Tá? E depois, esses rebanhos de bovinos, o que são? Para alimentação, né? Eles para se alimentar de carne, leite, couro, muitas vezes, né? Para agasalho, e também vendido. Vende-se animais em troca de dinheiro para poder comprar outras coisas que não é possível produzir, né? Como algumas roupas, comprar alguns temperos, comprar algum alimento que não consegue se produzir na região. Tá? É assim que funciona. É produzido para viver. Tá? Vemos que é outra realidade na África. Tá? E na Ásia, então, a maioria dos cultivos é em nível do arroz, né? O cultivo do arroz ele é em nível alagado. Tá? Então, se vocês procurar na internet lá o cultivo do arroz na Ásia, vocês vão ver imagens muito bonitas, né, do cultivo do arroz, onde é cultivado tudo em nível, né, o arroz alagado. Portanto, então,
E os pequenos produtores rurais tentam resistir ao modelo capitalista de produção agrícola, realizando atividades tradicionais com o intuito de produzirem o suficiente para atender às necessidades de consumo. Mas enfrentam várias dificuldades, sendo uma delas a burocracia para a realização de empréstimos, que beneficiam os grandes latifundiários, ou seja, os grandes produtores, ou as propriedades que possuem milhares e milhares de hectares. Tá? Como eu já tinha falado antes no slide anterior, eu acho que foi no momento aí que caiu a internet, os pequenos produtores ou os produtores familiares, eles possuem um entrave para crescer na comunidade, crescer em sua atividade, porque muitas vezes não tem uma área de terra grande, não consegue ter uma garantia para dar no banco para financiar uma lavoura, financiar um equipamento para melhorar o seu trabalho, diminuir a penosidade, ou seja, diminuir o esforço feito para a atividade. Então, muitas vezes o pequeno agricultor ele possui esse entrave. Agora, com o passar de muitos e muitos anos, lutas e lutas, foi conseguido alguns programas, onde se enquadra muito o Pronaf, tá? Que aí temos várias linhas do Pronaf, onde contemplam algumas modalidades de pequenos produtores rurais de subsistência para conseguir fazer algum financiamento de custeio ou implantação de cultura. Tá? O que antes isso era impossível. Agora já está se superando um pouco disso, mas ainda é bem difícil, ainda é bem sofrida a realidade dessas pequenas propriedades. E os principais cultivos de venda, então, descendentes da agricultura familiar aqui são questão de grãos, então, feijão e milho. Temos também soja, que a gente pode adicionar aqui, também vendido soja. Hortifruti, questão mandioca, batata, melancia, aí vem, mas eu não coloquei aqui melancia porque a gente vai entrar no tema de fruticultura e a gente vai ver para frente então esse tema. Então eu botei aqui, ó, mandioca, batata, tem toda a parte de alface, beterraba, tomate, entre outras culturas. Tá? Então esses são os principais cultivos de venda descendente. Tá? Venda do que sobra da produção. E vamos entrar então no tema de fruticultura, na subsistência familiar. Tá? Então aqui temos os principais produtos de venda, soja, milho, arroz, muitas vezes, mandioca, batata. E a gente entra em fruticultura, que é um dos principais produtos de venda de subsistência. Tá? Qual que é o conceito de fruticultura? Fruticultura é a ciência e arte de cultivo de plantas frutíferas e tem como objetivo a exploração racional de plantas lenhosas. Tá? Lenhosas ou herbáceas, perenes que produzem frutos comestíveis com a característica de ser individual a cada planta. Então, plantas lenhosas ou herbáceas. O que é isso? Lenhosas é planta que possui lenho, ou seja, um tronco firme. Tá? E herbáceas, o que é? Herbáceas, uma planta com uma estatura mais baixa, ou uma estatura menor. Perenes, quer dizer o quê? Que a gente planta um ano e depois a gente cultiva por vários anos. Tá? Diferente se fosse estar escrito aqui, anual. Anual é uma planta que a gente planta, ela floresce, produz o seu fruto, sua semente e morre. Dentro de um ciclo produtivo, ou seja, dentro de um ano. Por exemplo, o milho a gente planta, ele pendoa, produz a espiga aí, enche os grãos, seca, morre. Então a gente tem que plantar, muitas vezes a gente planta 2 safras de milho no ano. Isso é uma cultura anual. Fruticultura, a gente trabalha com plantas que a gente planta em um ano
espera um ano para ela começar a produzir, depois produz, cultiva por vários anos, como no caso de pareirais aí de 12, 20, 30 anos. Plantas cítricas aí 15, 20 anos produzindo. Questão de laranja, bergamota, né? Então é diferente. Pé de pêssego também. Quantos anos são produzidos? Pés de ameixa, tá? Então, plantas perenes, que a gente planta um ano e depois a gente não precisa mais plantar. A gente só cultiva. Sim, pode falar? A planta dela, ela fica como planta trepadeira. Sim, tu falou a palavra certa, é planta trepadeira. Não é nem lenhosa e nem herbácea, tá? Trepadeira. E ela é perene também, porque a gente planta um ano e depois ela continua, ela perpetua, tá? Então, a importância da fruticultura. Então, quais são os aspectos importantes no contexto socioeconômico da fruticultura na subsistência? Qual que é a importância da fruticultura? Tá? Então, a gente vai ver agora qual que é a importância dela. Letra A, utilização intensiva de mão de obra. Então, se tem utilização intensiva de mão de obra, a gente tem um trabalho a ser feito dentro da propriedade. Se não é a família que vai fazer, a família vai precisar de alguém para trabalhar junto. Então, vai contratar alguém. E isso é importante. Mantém todas as pessoas ocupadas e tendo um ganho de renda. Possibilita um grande rendimento por área, né, que é uma alternativa para pequenas propriedades rurais. Então, a fruticultura ela é diferente de uma cultura de grãos. Vamos fazer uma comparação. Quantas toneladas de laranja são produzidas em um hectare? Quem aí produz laranja? Chuta um número aí. Fala um número aí que produz. Quantas toneladas de laranja por hectare? Quanto? 36. Mais alguém aí quer contribuir? Dá também, 40. Isso. Depende da área, depende do estágio da planta, depende da idade, depende do tratamento, depende do adubo, tá? Então tem vários fatores que interferem. Mas enfim, pode produzir até 60, pessoal. Isso varia conforme é o cuidado. Claro que também pode produzir 12 toneladas, tá? Mas enfim, só para fazer uma comparação. Então a gente vê que produz um número grande. Imaginem, 36 toneladas de laranja. Isso dá uma carreta, né? E quanto que produz uma lavoura de milho de 1 hectare? Quantos sacos produz? Hein? Quem pode contribuir aí? 130 sacos, muito bem. Quem dá mais, quem dá menos? Vemos que também a produção de grão, ela também é variável, né? Pode produzir mais, como também pode produzir menos, né? Então, pode produzir 60 sacos por hectare e pode produzir 200, tá? Numa média aí vamos botar 130, tá? Então, passou de 100 sacas por hectare, né? É, isso, então, que bom, né? É uma média que a gente pode manter aí e tá bom, né? Então, para a gente ver, 100 sacas, vamos fazer uma média com um número redondo. 100 sacas por hectare dá 3.000 quilos, 6.000 quilos, né? Então, vemos que o milho produz 6.000 quilos de produto. E a laranja, como vocês falaram aqui, produz 36.000 quilos, tá? Então, vemos que a diferença entre a fruticultura e a cultura de grãos
A fruticultura sempre ela produz mais, tá? Um volume maior. Só que aí há uma diferença, que muitas vezes o valor de venda da fruticultura é menor do que a parte dos grãos, tá? Mas, né? Isso mesmo. A gente sabe, né, que hoje o preço da laranja, quando muito, 30, 32 centavos, né? E o preço da soja, ou do grão de soja, hoje está lá para seus R$ 90 o saco, né? Então, o soja passa de R$ 1 o quilo. O milho também está aí mantendo quase em R$ 1 o quilo. E a laranja precisa de 4 quilos para dar R$ 1. Vamos fazer assim numa média. Então vemos que com certeza a fruticultura ela precisa de mais quantidade. Só que se a gente olhar em comparação com 100 sacos de milho e 36 toneladas de laranja, a gente observa que a laranja, no fim da conta, acaba dando mais, porque ele produz uma quantidade acima do que 3 vezes o milho. Tá? Então, muitas vezes a gente faz um cálculo, né, que se a área é pequena, a gente pode partir ou pode cultivar culturas de frutas. Se a área for grande e tiver pouca mão de obra e máquinas, então é melhor trabalhar com grãos. Tá? Isso mesmo, isso mesmo. Porque no caso não compensa, né, a gente contratar uma máquina, a gente vai olhar no fim da conta, dá é, muita despesa e pouco lucro, né? Porque aí a gente tem que. A propriedade não possui colhedora, a propriedade muitas vezes pequena, a propriedade nem trator possui. Daí, se tu for olhar, se plantar uns pés de laranja e colher laranja, está muito melhor, né? Então, temos aí, por isso que a fruticultura, por isso que vem da aula, subsistência familiar, pequenas propriedades, tá? Então, pequenas propriedades a gente não pode sonhar grande, tá? Com 1, 2 hectares querer plantar milho, soja e assim por diante, tá? Claro que se tiver mão de obra para trabalhar, fazer manual, braçal, é uma coisa. Mas, para trabalhar mais manualmente, com menos mão de obra, a gente pode entrar na parte de fruticultura, onde o valor ele é menor, mas ele produz uma maior quantidade. Então, no final, ele dá mais. Oi? Uhum. Isso mesmo. Uhum. Só isso, né? Isso mesmo. Uhum. Isso aí. Sim, ele é em pequenas propriedades. Muito bom o teu exemplo, Gabriel. Foi bom que tu falou também, né? Porque vocês já é diferente, né? Tem mais área de terra, tem equipamento, é outra história, né? Vocês possuem grão. É, é, isso. É outra realidade, né, Gabriel? Isso mesmo. É isso que eu estava tentando explicar aí que tu me ajudou. É, pequena propriedade não adianta querer se iludir. No final das contas, vai sobrar no fim da safra R$ 1.000. Poxa, R$ 1.000 não dá nada, né? Então muitas vezes acha que é pouco lá de fruta, mas muitas vezes um pedaço pequeno sobra R$ 1.000. Então, é, o que muda é parar, pensar, fazer conta e produzir produtos que de fato vão dar retorno, tá? E não produtos que vão dar só trabalho, tá bom? Então,
vamos seguir para a aula aqui. Mais alguém aí tem algum comentário? Não? Então, seguir. Então, possibilita, um outro ponto, o ponto C, possibilita o desenvolvimento de agroindústria, tá? Que pode ser de pequeno e grande porte. Por exemplo, um pequeno produtor de uva. Se ele quer, ele pode criar uma agroindústria de processamento de uva e fazer o quê? Fazer o suco de uva, fazer vinho. Então, uma pequena propriedade pode também optar por esse lado, por essa área. Tá? Ou processamento de cana-de-açúcar, como no caso de muitas agroindústrias, né? Aqui em Alpestre temos uma, onde a propriedade produz e já industrializa, e isso agrega valor. Tá? Contribui também para a diminuição de importação, ou seja, importar, comprar de fora do município, de fora do estado ou de fora do país, porque é produzido no município. Então, diminui a importação e aumenta a exportação, ou seja, aumenta a venda do produto. Tá? Se na nossa região ninguém plantasse uva, a gente teria que comprar uva de fora para comer. Né? E a gente produzindo uva, muitas vezes, essa uva que a gente vende da nossa propriedade mantém o mercado aqui da cidade, mantém o mercado da região e assim sucessivamente. Então, quando você planta fruta, você exporta produto e você não importa, tá? Diferente, por exemplo, quem é do interior e possui um pé de laranja, come laranja, dá para os vizinhos, vende, diferente de quem mora na cidade, que daí é outro caso. Se não tiver nenhum pé de fruta, né, vai ter que comprar laranja, que isso é o quê? É importar produto de fora, tá? Entenderam o conceito? Tá? Então, quando a gente compra, a gente importa. Quando a gente vende, a gente exporta, tá bom? Então, as frutas elas são de importância fundamental como complemento alimentar, sendo fonte de vitamina, sal mineral, proteína, fibra, indisponíveis ao bom funcionamento do organismo humano, entre outros. Tá? Então, sempre é bom comer fruta. Então, se a gente plantar fruta, quer dizer o quê? Que a gente vai ter garantia de venda, porque todo o mercado consumidor pensa na alimentação. Muitas vezes o pessoal da cidade vai buscar uma fruta no interior, porque eles sabem do valor nutricional dessa fruta, eles sabem o bem que essa fruta faz. Tá? Então, é uma garantia. É claro que tem algumas culturas que o valor agregado é maior, como no caso a pitaia, como no caso também da uva, tá? No caso da bergamota e da laranja, que é para mercado, né, que é vendido in natura. Aí entra a uva, que é para depois para ir para suco ou ir para vinho, já o valor é um pouquinho menor. Entra daí a questão da laranja para suco, o valor também é um pouquinho menor. Tá? Plantio de pêssego também, o valor é maior. Né? Então temos várias culturas, né, várias finalidades de consumo que a gente tem uma venda mais garantida e não garantida. Tá? Isso que varia nas propriedades. E a importância alimentar é que as frutas elas possuem vitamina A, B1, C, sais minerais, água e celulose, que são as fibras. Tá? Então é excelente para a alimentação, questão das frutas. Tá? Então tem uma importância, se vocês forem qualquer nutricionista, médico, sempre eles vão dizer, né, para você se alimentar de frutas, né, o máximo que vocês puder, frutas, legumes, né, porque isso faz bem para a saúde. Então, se faz bem para a saúde, a gente sabe que se a gente plantar, a gente tem garantia de venda. Muitas vezes o preço não é bom, mas a gente consegue vender. Tá? Diferente de que muitas vezes a gente plantar eucalipto. Vai vender para quem agora? Né? Então, muitas vezes tem alguns produtos ou algumas culturas que não tem muita saída, ou seja, o eucalipto hoje, se a gente for olhar, a única saída é para queimar. Né? São
muito pouco é vendido para tora. Então é uma cultura que não tem muitas finalidades. Agora, se você plantar uma laranja para mercado, se ela não for para mercado, a gente vende para indústria. E o valor ele vai ser menor, mas a gente ainda consegue vender. Tá? Então, é uma opção, uma ótima opção em questão da agricultura familiar, então culturas a serem implantadas. Importância social. Qual que é a importância social da fruticultura em pequenas propriedades? Precisa de mão de obra, então há uma necessidade de mão de obra, né? Fixa o homem no campo, ou seja, se a gente planta um pomar de pêssego, né? A gente sabe que precisam ser feitos tratamentos, precisam ser feitos podas, precisa ser feito o cultivo dele, depois também a colheita. Então, a gente possui vários períodos durante um ano que o homem vai precisar ir na lavoura, vai precisar trabalhar ali, e ele vai ver retorno no final da safra, ele vai vender, vai fazer um bom dinheiro. Então, vai fixar esse homem no campo. Ele vai conseguir renda na sua propriedade. Tá? Por mais que seja em menor escala, tenha, sei lá, 8, 4, 5, 10 hectares, ele vai ver que muitas vezes ele consegue uma renda maior do que quem tem 40 hectares plantando grãos e não souber fazer, gerir, então, essa renda. Tá? Exploração viável de pequenas áreas, possui, então, um maior rendimento por área. Por exemplo, plantio de melancia. Então, a gente planta em uma área pequena, pode ser plantado plantio de melancia. E, se tiver uma boa produção, tiver feito um bom cultivo, um bom manejo, uma boa adubação, pode dar um ótimo rendimento em um pedaço pequeno que muitas vezes mantém a família por 2, 3, 4 meses, né? Sabendo que na mesma área a gente pode plantar outras culturas no próximo ciclo. Né? Geração de emprego direto e indireto. Ali tem questão de laranja, pêssego, ameixa, uva, pareirais, né? Onde que na época da safra, muitas vezes nas entre safras, precisa de pessoas. Por exemplo, na época de fazer a poda, precisa de pessoas, então é contratado pessoas. Na época de fazer a colheita, é contratado pessoas. Na época do plantio, muitas vezes de plantas anuais, como no caso melancia, melão, né? Quando a área é grande. Então a gente tem uma garantia de emprego, gera emprego. Muitas vezes contrata um vizinho, contrata alguém da comunidade, e isso é bom, todo mundo ganha. Né? Então, tem-se um cálculo aí para cada 2 hectares plantados, possui então um emprego direto para uma pessoa. Então essa pessoa pode não ser contratada, mas pode ser uma pessoa da família, que para cada 2 hectares de frutas, precisa de uma pessoa todo dia lá para cuidar. Então, se a família possui 3 integrantes na família, então eu sei que eu posso plantar 6 hectares de fruta, que essas 3 pessoas da família, elas irão manter, ou irão dar conta de cultivar. Né? Então, por isso que é bom a fruticultura no interior. Né? Porque a gente sabe que vai ter trabalho e no fim do ano vai ter renda. Então, muitas vezes essas pessoas não precisam ser contratadas. Elas podem ser as pessoas da família. Onde no final da safra é dividido o valor. Ou o valor fica num caixa e quando alguém precisa, pega. Tá? Agrega valor, então, se a gente fizer o processamento. Como no caso da cana-de-açúcar, processar ela, né? Para vender direto o açúcar, vender o melado ou a cachaça. No caso se a gente processar a uva e entregar, então, vender o vinho ou vender o suco, então, o valor é agregado, o valor é maior. Né? Possui também algumas opções, né, de cultivo orgânico ou ecológico. Tá? Temos aí opções de algumas culturas, né, para fazer o cultivo orgânico, como de laranja, de uva, bergamota e assim por diante. Né? Temos várias culturas que podem ser feitos cultivos orgânicos, mas para isso precisa da certificação, que é todo um processo mais longo para isso, mas é possível.
onde se a gente vende alguma coisa no valor de R$1, sendo orgânico a gente vende por um valor de R$3. Né? O valor é muito maior sendo orgânico, mas é claro que tem todo um trabalho por trás, né? Que tem que ser feito, né? Tem que ser trabalhado. Então, como eu falei, muitas vezes pode ser pessoas da família fazendo os cultivos, né? Que são para a venda do excedente. E a importância econômica é que a produção é voltada para mercado consumidor, industrialização e possui rentabilidade em média 15 vezes superior ao cultivo de culturas anuais, como soja, milho, feijão, entre outros. Tá? Então, produção voltada para... se eu for plantar uma espécie de laranja, eu sempre tenho que pensar em plantar uma espécie de laranja que tenha o propósito para mercado in natura, ou seja, a venda da fruta. Tá? Então, eu vendo a fruta para ela ir para o mercado, né? Para a pessoa consumidora ir lá e comprar a fruta. O valor desta fruta, do quilo dessa fruta, ele é maior. Então, eu sempre na hora de plantar, devo escolher variedades de frutas que são para mercado. Que se eu não conseguir colocar no mercado, ainda eu posso ter a opção de vender para a indústria, no qual o valor vai ser menor. Mas se eu plantar uma cultura que serve só para industrialização, onde o valor é menor, eu sei que eu nunca vou ganhar mais por esse produto. Então a gente deve plantar algo que sirva para vender num melhor preço, e se não der certo, a gente vende num preço pior. Tá? Então, propriedades familiares com agricultura de subsistência, com pouco equipamento, pouca máquina e pouca área de terra, precisa fazer o máximo de dinheiro em pouco espaço. Então, é necessário utilizar culturas para mercado in natura, tá? Que aí o valor agregado é maior. Muitas vezes, 1 hectare de laranja vendido todo para in natura vale 2 hectares de laranja vendidos para suco. Tá? Então, em menor área, a gente ganha um maior valor. Tá? E a rentabilidade, com certeza, ela vai ser superior ao cultivo de culturas anuais, como soja, milho, feijão, entre outros. Tá? Porque essas culturas variam muito em relação à safra, em relação a dólar, em relação a muitas coisas, né, que, por exemplo, esse ano a soja extrapolou, estava um preço muito bom. Quem plantou soja fez muito dinheiro, mas foi esse ano. A gente não tem garantia nenhuma para os próximos anos. E a fruta, ela mais ou menos que mantém um preço fixo. Tá? Laranja para mercado, a gente tem uma média aí de 50, 60 centavos. Laranja para suco, de 25 a 35. Então, a gente tem uma, como é que dá para dizer, uma previsão de um valor. Então, a gente tem uma garantia. Se a gente sabe o que vai dar, a gente mais ou menos prevê o ano. E agora, numa cultura de milho, de soja, a gente não tem um preço tabelado. Ela varia muito conforme o ano. É claro que pode ser feito contratos, tá? Mas aí é outra história, né? Que não é o caso da gente comentar aqui nesta aula. E aí eu botei questão de fruticultura. Principais cultivos de venda de excedentes na agricultura familiar. Botei aqui citrícolas, no caso de laranja, tangerinas, né? Tem também o caso do limão. Tangerina, pessoal, é todo tipo de bergamota. Tá? A gente conhece por bergamota, sei lá, do jeito que vocês falar. Mas o nome certo ou o nome ideal é tangerina. Tá bom? Uva, maracujá, são produtos também de venda de excedentes. Abacate, mamão, né? Abacate aqui na nossa região, possuímos alguns produtores familiares aí que têm alguns pés e conseguem vender uma produção boa de abacate também. Só que o abacate ele acaba sofrendo um pouco com a geada. Mamão também é muito difícil de produzir aqui. Na verdade, ele produz, mas agora, na época que a gente está no inverno, acaba dando geada e não é viável arriscar na produção de mamão, porque se a gente perder uma safra, né, ou perder uma lavoura de mamão,
o prejuízo é grande, né? Então, em pequenas propriedades familiares aqui da região sul do Brasil, é muito arriscado, a não ser que tenha um microclima, como, por exemplo, a beirada da barragem, onde dá seração, não dá geada, né? E assim por diante. Alguém aí quer falar? Não? Temos aí algumas culturas como melancia, melão, também, né? São algumas culturas aí de frutas que podem ser comercializadas e que, em pequena área de terra, a gente pode ter uma grande produção. Uma produção em volume e em valor agregado maior do que grãos. Tá? Aqui então temos aí alguns produtos de venda, né? Botei aí alguns produtos aqui que a gente tem aqui na região de Alpestre, né? No caso então da laranja, essa aqui é uma laranja então que eu coloquei de uma cultivar que serve para mercado, tá? Variedades de laranja temos várias variedades, várias cultivares, né? Aqui coloquei uma, não vou especificar o nome também, que não é o caso aqui, para mercado, ou seja, se a gente não conseguir vender para o mercado essa fruta, eu ainda consigo vender para a indústria. Então a gente pode ganhar um valorzinho um pouquinho maior e a gente tem garantia de venda. Aqui temos então a uva, então o parreiral também, que aqui em Alpestre é grande, né? A área de parreirais aqui no nosso município, né? Também aí coloco o exemplo, né, de uma planta ou de uma cultivar que a gente pode vender para mercado. Se não der, não vencer, vender tudo para mercado, a gente pode ainda vender para as vinícolas ou para as processadoras de suco, para as moedoras. Temos aí questão de abacate, né? Propriedades aí possuem suas propriedades, muitas vezes vários pés de abacate que estão lá na beira do mato, qualquer lugar. Então, é uma alternativa de renda, vende aí algumas caixas, alguma quantidade, já paga a luz, faz um ranchinho, né? É uma alternativa, tá? Questão de maracujá, também temos aí pomares de maracujá no nosso município, né? Onde dá um bom retorno, né? Dá um bom retorno. Só tem que ter o cuidado que também ele acaba morrendo de geada. Aqui nesse período, né? Onde dá geada, então acaba matando. Mas é viável porque aí ele acaba brotando embaixo, né? Ele consegue sobreviver ou resistir à questão das raízes, né? Tem suas reservas, fazer um novo pé aí e continuar a produção no próximo ano. Tá? Então, vale a pena, é viável, né? Questão de melancia e melão aqui na nossa região, uma região muito boa para fruticultura, né? Quem puder plantar, planta, que tem um mercado bom. Se não vende aqui no município, vai no próximo município e assim consegue vender toda a produção. Tá? Então aí tem algumas alternativas de pequenas propriedades familiares de plantarem frutas para ter um valor no final do mês ou no final do cultivo para manter a sua família. Tá? Então, subsistência familiar são todos aqui produtos que a gente pode consumir na propriedade e fazer a venda do excedente. Tá? Então, por hora, o que eu tinha para apresentar para vocês era isso, tá, pessoal? Agora a gente pode debater um pouco